Eu começo pensando, gente, que hoje o desinteresse do jovem pela religião está diretamente ligada a uma caricatura do sagrado que, lamentavelmente, ficou dentro do processo religioso quase que como um câncer, né? É interessante que quando nós, aqui está cheio de seminaristas, né? Vocês sabem muito bem disso, e vocês serão, e já são de alguma forma, os pregadores da igreja. Toda vez que nós temos o desejo de falar de Jesus, nós sempre esbarramos nos limites das nossas inteligências. Toda vez que nós falamos de Deus, nós esbarramos nos limites dos nossos conceitos. E teologia, toda teologia, seja ela cristã, seja ela budista, qualquer teologia que seja, ela sempre trabalha a partir de um dado que é revelado, daquilo que nós acreditamos ser interferência de Deus, como realidade que se deixa conhecer, Deus se deixa conhecer na história pela humanidade, e você tem o outro lado, de homens e mulheres que querem conhecer o sagrado. E no momento que nós queremos conhecer o sagrado, nós fazemos teologia sobre ele. A teologia é, na verdade, uma forma de conhecimento sobre Deus. Há uma tradução que eu acho muito bonita, que teologia é uma palavra sobre Deus, mas não é a verdade definitiva sobre Deus. Tanto é que tudo aquilo que nós temos como verdade revelada, essa verdade ela está em processo de desvelamento. É uma verdade que já foi plenamente revelada, manifestada, mas ainda precisa ser plenamente conhecida. E é nesse processo que nós vamos evangelizando, com aquilo que nós já sabemos sobre Deus, com aquilo que não sabemos, com aquilo que já sabemos falar, com aquilo que não sabemos. E lamentavelmente, em alguns processos históricos, né, em alguns momentos da igreja, a palavra sobre Deus, sobretudo essa que era pregada, ela se tornou quase que uma oposição à felicidade das pessoas. Foi um erro cometido muitas vezes por muitos pregadores, que salientaram demais a dimensão do pecado, que salientaram demais o poder da condenação, e isso criou uma resistência em muitos corações, e lamentavelmente isso se estende até os nossos dias, quando as pessoas acham que nós não temos muito o que dizer, senão falar de pecado, falar de obrigações. E aí é aquilo que nós chamamos de caricatura do sagrado, né? Eu estava revendo ontem, gente, a entrevista que o padre Léo deu no Jô Soares, né? Achei lindo o momento que o Léo trabalhou e falou com o Jô Soares de maneira tão leve sobre aquilo que é tão sério para ele, era tão sério para ele, a sua responsabilidade de ser homem de Deus. Mas o Léo falava com alegria. Ele não dizia que ele sofria demais por ser padre, que ser padre era muito penoso, que era muito difícil. Não. Ele falava das dificuldades que ele tinha como padre com um sorriso no rosto. Toda vez que nós falamos de Jesus com um sorriso no rosto, nós estamos trilhando o caminho certo. Porque mesmo a palavra dura, ela deve ser dita de maneira carinhosa. Isso é a misericórdia. É você ter a palavra dura revestida por uma moldura de ternura. Você pode dizer a mesma coisa. Você pode usar a mesma frase, e se você coloca nessa frase molduras diferentes, onde é que está a moldura? Nos seus olhos, na sua boca, na sua expressão facial. O jeito como você fala para uma pessoa, o tom da sua voz, o conteúdo da sua fala pode ser lindo, mas a maneira como você comunica pode não ser. E muitas vezes as pessoas não prestam atenção no conteúdo da nossa fala, é porque elas não gostam nada da moldura como a gente fala. Por isso que nós estamos correndo atrás, né? Para que nós possamos ser homens e mulheres que comuniquem a palavra de Jesus com a ternura que ela merece. Muitos jovens voltam à igreja assim, meu filho, e a sua preocupação, ela tem razão. Muitos jovens deixaram a igreja, muitos jovens estão deixando, mas muitos jovens também estão retornando. Quando você descobre que há um discurso cada vez mais humanizador, que a religião está mais humana, que a religião não está tendo medo da fragilidade humana. Religião, durante muito tempo, teve medo da fragilidade humana. Então, o que a gente fazia como padre? A gente fingia que a gente não tinha fragilidade,
para que o povo olhasse para nós, achasse que nós éramos perfeitos e eles quisessem ser perfeitos também. Só que no momento em que uma pessoa finge que é perfeita, a outra que está olhando para ela descobre que ela não consegue ser aquela caricatura. Ela acha que o outro é perfeito porque o outro não foi sincero com ela. Então ela descobre uma fragilidade dela e naturalmente nasce um pessimismo. Quando a gente começa a trabalhar as nossas fragilidades com mais honestidade, o outro começa a perceber que ele é semelhante a nós. Se nós temos uma figura muito idealizada, muito sacral, o Léo até falava disso. Às vezes nós colocamos uma realidade muito sacral nas coisas. E não é bem assim. Nós precisamos humanizar. Você deve ter passado pela experiência do confessionário que você não via a cara da pessoa. Você não via a cara do padre. Você só via o grito dele depois que você contava o seu pecado. Não é verdade? Hoje não. Nós queremos abrir a porta. A gente que precisa sentar um diante do outro para que a gente fique em posições de igualdade. O padre que perdoa o pecado, ele também tem pecados. Ele também precisa ser perdoado. E eu não tenho que manter uma postura que lhe afaste de mim. O padre, ele tem que criar pontes o tempo todo. O religioso, o discurso religioso, ele cria pontes o tempo todo. Se nós não criamos ponte, as pessoas não vêm até nós. Você consegue que uma pessoa entre no seu coração se você não coloca uma ponte para ela? Essa ponte imaginária. Mas essa ponte passa pelos seus olhos, pelo seu lábio, pelo seu jeito, pela sua postura. Se eu trato mal a pessoa que chega perto de mim, eu destruí a ponte. Ela jamais vai conseguir chegar até mim. Eu me recordo uma vez o Léo me ensinou muito. Ele estava lá, quando ele trabalhava lá no Colégio São Luís, né? Ele chegava para atender, ele fazia atendimento a tarde toda lá no Colégio São Luís, em Brusque. E um dia ele chegou, tinha um rapaz sentado assim, e ele olhou para o rapaz e falou: "Você está procurando alguém?" Eu disse: "Pois é, minha mãe mandou vir procurar um tal de um padre Léo aqui, rapaz. Eu não estou com muita vontade de ir, não. Estou meio com medo de conversar com o homem." Aí o Léo sentou bem do lado dele. "Você acredita que eu também estou? Eu também estou tremendo nas bases. Eu também tenho que conversar com esse padre Léo. O que você vai falar para ele?" "Uai, rapaz, eu estou precisando contar umas coisas aí, mas eu não tenho coragem de contar para ele, não." "Mas o que você vai falar, rapaz? O que é tão duro assim que você não pode falar?" "Uai, eu vou contar para ele." Contou tudo o que precisava contar. E o Léo ouviu e de repente começou a aconselhar o rapaz, sem dizer que era o padre Léo. Ouviu toda aquela história do rapaz, começou a dar uns palpites na história. "Mas você não acha, papapá?" Todo o aconselhamento que aquele rapaz precisava e que a mãe dele queria que ele viesse fazer, o Léo fez ali sentado antes de entrar na sala. Porque a fila estava enorme também. E o rapaz estava sem coragem de enfrentar o Léo e a fila. E aí, no final, o Léo pôs a mão na cabeça dele e falou assim: "Meu filho, eu sou o padre Léo. Eu sou o padre Léo." E abençoou o rapaz, absolveu aqueles pecados todos que ele contou. E assim, aquele rapaz levou aquele susto e identificou-se imediatamente com a figura daquele homem que foi capaz de sentar-se no chão, de ouvir a história de uma maneira absolutamente natural. Pode ser que o Léo pudesse passar pela tentação. Vai ter que enfrentar a fila, né? Qualquer coisa assim, né? Ou mantivesse aquela postura de autoridade que muitas vezes causa medo na gente, e aí o rapaz iria embora mesmo. Mas quando a gente quebra a distância e estabelece pontes, o outro chega até nós. E o que Jesus quer de nós é isso, que nós sejamos homens e mulheres que estabelecem pontes, porque o reino de Deus é estabelecido assim. Quando você nega o sorriso para o outro, quando você faz cara feia, você está deixando de ser cristão, não tem outra história. É o momento em que nós quebramos a ponte. Diminuir a distância é um jeito bonito que nós temos de fazer esses jovens que não acreditam em Jesus, a pelo menos prestar atenção em quem acredita. Se eles prestam atenção no nosso jeito de viver, descobrem que nós somos homens e mulheres normais, que nós também temos pecados, que nós também temos fragilidades, e que não temos medo delas, e que a gente encara essas fragilidades, e que a gente cresce no momento que a gente encara, eles vão começar também a ficar incomodados com esse jeito de viver, e quem sabe a gente vai convencê-los, não pela força da palavra, mas pela força do testemunho.